O capítulo 12 de Daniel é um capítulo tão encorajador quanto desafiador. Embora o capítulo 11 tenha nos assustado um pouquinho na semana passada, ao descrever aquela figura tão estranha e histórica, a figura de Antíoco Epifânio, que representa uma figura futura, chamada de o Anticristo. O capítulo 12, ao contrário desse capítulo 11, tão assustador, por assim dizer, é um capítulo extremamente encorajador, e os irmãos vão perceber isso. Onde se passa o capítulo 12? Qual é o cenário? O mesmo cenário do capítulo 11. Daniel está onde? À beira do rio Tigre. Os versos 1 a 4 do capítulo 12 ainda fazem parte da revelação que o Filho de Deus descortina diante de Daniel. Então é como se o capítulo 11 continuasse. Esses 4 primeiros versos fossem a sequência natural do capítulo 11. E nós precisamos nos lembrar que o capítulo 11, ele descreve aquela pessoa vil, chamado de Antíoco Epifânio, que surgiria na história do povo de Deus e que ao mesmo tempo prefigurava a vinda de um homem terrível, chamado de Anticristo. Então, na pessoa de Antíoco, Daniel, ele via a imagem de um anticristo final. Os irmãos se lembram daquela descrição que o apóstolo Paulo fez quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses. No domingo passado eu falei disso. Então, mesmo sabendo que os dias seriam maus, Daniel tinha essa concepção, ele poderia ter a plena certeza de que esse anticristo ele chegaria ao seu fim. Se você olhar, o último versículo do capítulo 11 termina assim: mas, falando do anticristo, chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então Daniel ele tinha claro que esse anticristo iria ser destruído em algum momento, em algum momento. Então, diante desses versos finais do capítulo 12, é que nós podemos de fato aprender que palavras de encorajamento o Senhor deu a Daniel, que nos dá hoje também. Que verdades aquelas que Daniel ouviu que servem para nós, para mim e para você nessa noite. Eu quero então que os irmãos percebam o fluxo natural desse texto. Há 3 grandes palavras de recompensa a Daniel e a nós. Em primeiro lugar, a primeira recompensa é que nós desfrutaremos de uma grande salvação. Olhe para o versículo 1 do capítulo 12. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Nota, irmãos, que o capítulo 12, ele começa com a expressão nesse tempo. Essa expressão, ela se refere àqueles dias derradeiros à volta de Jesus. Então, o que Daniel está vendo aqui é um futuro muito distante e que ainda está distante de nós. Não sabemos quanto tempo, mas ainda está distante de nós. Note que o Filho de Deus se refere a esse período, nesses tempos. Ele diz um tempo de angústia. E esse tempo será um tempo sem precedentes na história. O Senhor Jesus Cristo disse no sermão escatológico, aquele sermão sobre as coisas futuras, que esse tempo, lá em Mateus 24, é chamado de a grande tribulação. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 24, 21 diz assim: porque nesse tempo, quem está dizendo isso é Jesus, o mesmo que disse a Daniel, haverá grande tribulação. Note, grande. Não é apenas uma tribulação, mas grande tribulação.
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É exatamente isso que ele diz para Daniel à margem do rio Tigre. Uma grande tribulação. Nunca houve igual e nunca haverá. Mas essa grande tribulação também é mencionada no livro do Apocalipse. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, veja o que diz. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, irmãos, o cenário que espera o povo de Deus é um cenário terrível, difícil, pesado, de grande batalha. Será um tempo de grande perseguição ao povo de Deus, como nunca houve. E o povo de Deus será perseguido em todos os 4 cantos da terra. Nesse tempo, como disse Jesus, os fiéis vão enfrentar a fúria, não de Antíoco Epifânio, mas a fúria do anticristo. Será um tempo terrível. Mas eu quero que os irmãos percebam que será precisamente nesse tempo, como diz o verso 1, que se levantará Miguel. Quem é esse personagem? É um anjo. Miguel é um anjo. E aqui ele é chamado de o grande príncipe dos filhos de Deus. Não é a primeira vez que ele aparece aqui em Daniel. Ele já foi mencionado no capítulo 10, versos 13 e 21. Mas Miguel também é mencionado 2 vezes no Novo Testamento. Primeiro na carta de Judas, lutando contra o corpo de Moisés, e depois no livro de Apocalipse, lutando em favor do povo de Deus. E aí você pergunta, mas espera aí, como é que um anjo vai se envolver numa luta? Lembre-se que lá no capítulo 10 eu disse que existe uma luta sendo travada, não só no campo terrestre, mas também no campo celestial. E essa luta é chamada de guerra cósmica pelos teólogos, ou de batalha espiritual. Então, o povo de Deus, nessa grande batalha celestial, ele vai contar com a ajuda desse anjo enviado por Deus. Então a batalha não se dá apenas nesse campo, mas também no campo celestial. Existe uma guerra espiritual, chamada de guerra cósmica. Isso existe. Isso é fato. Por isso que Paulo disse que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta, irmãos, não é essencialmente militar, político ou econômica. A luta cristã é uma luta essencialmente espiritual. Mas a pergunta então é, qual será o resultado dessa guerra? Lá naqueles dias finais, o texto diz que será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro. Então isso significa que existe um livro. E que nomes estão escritos nesse livro? Esses nomes são todos aqueles que Deus elegeu desde a fundação do mundo, que fazem parte do povo da aliança. E é interessante porque esse livro, ele é muitas vezes mencionado no livro do Apocalipse. Aliás, várias e várias vezes. Se você olhar, por exemplo, o Apocalipse 3:5, 13:18, 17:8, 20:12, mas eu quero ler um versículo em especial. Capítulo 21, versículo 27, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nela o quê? Na cidade santa, na cidade de Deus. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe? Existe um livro e nele estão inscritos os nomes de todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Vamos parar aqui e fazer uma pausa. Vamos pensar por um instante.
E eu creio que há 3 coisas que nós precisamos considerar. Primeira, quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais a igreja enfrentará a oposição do mundo até os dias da grande tribulação. A igreja, irmãos, ela não será poupada. Não será poupada. Não existe aquela história de que a igreja estará lá e de repente Jesus vem e pega os seus eleitos e sobe com a igreja. Não, isso não existe. Não existe essa ideia de uma cristianização do mundo, onde as coisas vão melhorar quanto mais a volta se aproxima. Não, irmãos. A tendência do mundo é piorar. Esse mundo está quebrado e o seu fim é a destruição, é a grande tribulação. E a igreja ela não será poupada desses dias. Será um tempo de engano por parte do anticristo. E a Bíblia diz que esse anticristo, ele enganará, se possível, até os eleitos de Deus. Os crentes, naqueles dias finais, vão enfrentar a fúria do inimigo. Tenho certeza disso. Mas há uma segunda verdade importante sobre isso. É justamente nesse tempo que Deus vai agir com grande salvação. Deus agirá em favor do seu povo. E Deus não permitirá que nenhum dos seus filhos se perca, absolutamente nenhum deles. Nenhum deles. Todos aqueles que se encontram escritos no livro da vida serão plenamente salvos. E naqueles dias, o Senhor haverá de dar graça e força para que os crentes resistam às investidas do inimigo. É verdade, irmãos, que a batalha vai ser muito grande, mas é certo também que a vitória dos crentes será uma vitória retumbante, e eu não tenho dúvida disso. Jesus prometeu que iria estar com a igreja, e Ele estará. E o Senhor vai mover céus e terra para sustentar a sua igreja até o dia final. A terceira grande verdade, que na verdade é uma pergunta. Você já parou para pensar e examinar profundamente o seu coração se o seu nome, de fato, está inscrito no livro da vida do Cordeiro? Já parou para pensar sobre isso? Mas pastor, eu não tenho acesso a esse livro para saber se meu nome está lá. Como eu posso saber se de fato ele está lá escrito, gravado, grafado? Se você crê de fato que Cristo é o teu Salvador, se você de fato se arrepende dos seus pecados, se você de fato se arrependeu de cada um dos seus pecados e se entregou a Ele, crendo que Ele é o teu único e suficiente Salvador, tenha a plena certeza de que o teu nome está escrito lá. Se você não tem essa certeza, então tenha certeza de que o seu nome não está lá. Essa é uma ponderação que cada um de nós precisa fazer nessa noite. Se a grande tribulação começasse amanhã, como seria a minha vida? Como? Eu teria a plena certeza da vitória em Cristo? E que eu estaria com Cristo na glória? A sua resposta, ela está diretamente conectada àquilo que eu vou dizer agora, que é a segunda grande recompensa que eu quero discorrer. Perceba, nós desfrutaremos de uma grande salvação naqueles dias finais. Quando o inimigo estiver em fúria contra a igreja, o Senhor virá para nos salvar, exatamente naquele momento. Mas a segunda grande recompensa que nós vamos desfrutar é de uma gloriosa ressurreição. Salvação e ressurreição.
Olhem comigo para os versos 2 a 4. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, nota, irmãos, que além da salvação, esses próximos 3 versículos também nos falam de uma grande ressurreição. O verso 2 é muito especial, porque ele fala de uma dupla ressurreição. Uma dupla ressurreição, que vai acontecer imediatamente à manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo, dada a palavra de ordem, voltar, naquele exato momento, à sua palavra, todos os homens se levantarão do pó da terra. Todos. Tanto os ímpios quanto os crentes. Todos vão se levantar um a um, ou ao mesmo tempo. Quando você olha para o versículo número 2, ele começa com uma expressão muito interessante. Muitos dos que dormem no pó da terra. Mas pastor, quer dizer que nem todos vão ressuscitar? Não. Muitos é apenas uma força hebraica, uma expressão hebraica, para dizer assim, uma grande multidão incontável vai se levantar do pó da terra. E nós sabemos que são todos de fato, porque a Bíblia diz que todos ressuscitarão. A diferença, irmãos, é o que esperará cada um dos grupos depois dessa grande ressurreição. O texto diz no versículo 2 que uns ressuscitarão para a vida eterna, para um gozo eterno, para uma glória eterna, ao passo que outros, os ímpios, ressuscitarão para vergonha. E vergonha aqui é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de castigo, de derrota. Então percebam que haverá 2 grupos muito distintos no dia da ressurreição. De um lado, os ímpios, que se levantam para a vergonha. Do outro lado, os crentes e os justos, que se levantam para a glória. É óbvio que esse não é o único versículo que fala desse assunto. Se você olhar comigo para João capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus praticamente repete as mesmas coisas que disse aqui para Daniel. Veja o texto, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, veja, aqui todos são todos, ímpios e crentes, ouvirão a sua voz e sairão. Então, não só os crentes ouvirão a voz de Cristo, os ímpios também. E todos sairão dos seus túmulos. Agora note a diferença. Aqueles que estiverem feito bem, isto é, os crentes, que viveram para a glória de Deus e amaram a Deus, ressuscitarão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, os ímpios, para a ressurreição do juízo. Note a distinção clara que Jesus faz. Ele coloca um grupo de um lado e outro grupo do outro. E diz assim, uns para a vida e outros para a destruição. Às vezes a gente fala assim, bom, creia em Jesus para que você tenha vida eterna, mas o ímpio também vai ter vida eterna. Ele também terá vida eterna, só que não no mesmo lugar que nós. Essa é a grande diferença. A distinção é claríssima no texto. Logo atrás, eu mencionei a importância de você se certificar de que o seu nome esteja no livro da vida. E por que eu disse isso? Porque se o seu nome estiver no livro da vida, a ressurreição para você vai ser uma festa. Vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de bênção,
vai ser um dia de vitória de fato, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. Mas se o seu nome não estiver no livro da vida, eu quero que você tenha plena consciência de que para você, o dia da volta de Cristo vai ser um dia de terror, de vergonha e de castigo. E você precisa entender e saber que quando nós falamos de vida eterna, de juízo, não existe neutralidade espiritual. Não existe a possibilidade de estar em cima de um muro e dizer assim, bom, eu não quero escolher nenhum dos lados. Não existe essa possibilidade. Ou você está com o Senhor e é dele, ou você está contra o Senhor. Não existe neutralidade espiritual. Não há essa possibilidade em hipótese nenhuma. A decisão que você tomar hoje determinará fatalmente o seu destino final. Isso é um fato. Então, dentre aqueles que ressuscitarão para a vida bendita, o texto nos fala de uma coisa interessantíssima. O texto diz que eles vão brilhar como estrelas no céu. Quem são esses? São os mesmos que Daniel mencionou lá no capítulo 11, versículo 33. São aqueles crentes fiéis que nos dias da tribulação vão continuar pregando a palavra de Deus e levando outros ao conhecimento de Jesus Cristo. Esses vão brilhar. É claro que brilhar aqui como estrelas é uma figura de linguagem, é uma figura, isso não é literal. Mas o texto quer dizer que, na verdade, esse brilhar como estrelas aponta para um lugar de destaque, para um lugar de honra entre aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Aí você fala, mas isso é meio estranho, não é não? Se você ler em Apocalipse capítulo 22, lá Jesus diz assim, no dia que eu voltar, comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ele não está falando de crentes e não crentes, mas de crentes. Então isso significa que Deus haverá de honrar cada crente por suas obras. Isso é um fato. E o Senhor está dizendo a Daniel que lá naqueles dias finais, aqueles que se comprometerem com a pregação da palavra, levando outros ao conhecimento de Cristo, serão de fato honrados e terão um lugar de destaque. Mas diante dessa gloriosa verdade, acerca dessas profecias, o que é que o Filho de Deus manda Daniel fazer? Ele diz assim, Daniel, encerra o livro. Feche o livro. Isso não significa esconder o livro. Mas na tradição persa, quando você escrevia alguma coisa muito importante, você fazia uma coisa. Você pegava uma cópia e a guardava na biblioteca, para que as gerações futuras tivessem acesso. Então, o que Deus está dizendo para Daniel é, Daniel, pegue uma cópia, coloque-a na biblioteca, para que as gerações futuras saibam aquilo que eu estou dizendo hoje. E de fato, foi isso que aconteceu. O livro está aqui, nós estamos com ele em mãos, e essa profecia chegou até nós. E hoje nós sabemos o final de todas as coisas. Agora vejam, irmãos, o texto diz que os ímpios vão buscar conhecimento, lá naqueles dias finais. Mas somente um grupo entenderá exatamente o que vai acontecer. E esse grupo é o povo de Deus. Lembre-se, haverá uma grande ressurreição. Haverá. Nós estamos num bairro onde existe o maior cemitério da América Latina. Estamos aqui bem pertinho dele, logo aqui atrás. Você consegue imaginar todas aquelas pessoas, eu não sei quantos anos tem esse cemitério, provavelmente uns 60 anos, talvez meio século. Imagine quantas pessoas já foram sepultadas ali. Todas as pessoas vão ressuscitar naquele dia. De um lado, o Senhor colocará os ímpios.
todos aqueles que o negaram. E do outro lado, todos os crentes que viveram para a sua glória. De que lado você estará? Em qual lado? Em terceiro lugar, a última recompensa, nós desfrutaremos de uma gloriosa retribuição. Salvação, ressurreição e depois dela uma retribuição. Perceba os passos. Quando a igreja for perseguida na grande tribulação, naquele momento de fúria, o Senhor virá para salvar o seu povo. Findado este momento, o Senhor vem para ressuscitar os homens e glorificar o seu povo e condenar os ímpios. A ressurreição é o final? Não. Existe agora uma retribuição. Olhem comigo os versos de 4 a 13. Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, o Filho de Deus, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quando o Senhor terminou a sua profecia, quando ele descortinou tudo diante de Daniel, Daniel teve outra visão. Ele viu 2 seres, um de um lado do rio, o outro do outro lado do rio. E é óbvio, esses seres são anjos, não sabemos quem, mas são anjos, o contexto comprova isso. Mas no meio do rio, sobre as águas, quem está? O Filho do Homem. Como nós cantamos aqui agora há pouco, aquele que criou as águas, caminha sobre as águas. Aliás, Jesus, ele gostava de fazer isso, não é? Quando ele esteve com os discípulos, foi andando até eles pelas águas. Quem sabe ele estivesse dizendo assim: vocês se lembram lá de Daniel? Lembram-se quando eu falei? Exatamente isso. Então, de repente, um dos seres celestiais, não sabemos o nome, ele dirige uma pergunta para o Senhor. E eu imagino que essa era a pergunta que estava no coração de Daniel e ele queria fazer. Mas o anjo se antecipou. E a pergunta foi: quando se cumprirão essas maravilhas? Quais maravilhas? A salvação do povo e a ressurreição. O Senhor está dizendo, virão dias difíceis, e naqueles dias difíceis o Senhor vai salvar o seu povo e depois vai ressuscitá-lo.
E então aquele ser fala assim, ok, que lindo isso, mas quando? O Filho de Deus, então, o que ele faz? Ele levanta as suas duas mãos aos céus, e naquele tempo, levantar as duas mãos aos céus era uma atitude muito solene de juramento. Era como se você estivesse tomando Deus por sua testemunha, dizendo assim, olha, aquilo que eu vou dizer é tão sério, e é tão importante que eu tomo Deus como minha testemunha. E o Filho de Deus levantou as suas mãos aos céus, invocando o seu próprio Pai como sua testemunha. E qual é a resposta que Jesus dá àquele anjo? Ele diz assim, será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. As mesmas palavras que Jesus diz a Daniel, aqui no capítulo 12, já tinham sido ditas a Daniel, lá no capítulo 7, versículo 25. As mesmas palavras. Mas então vem a pergunta, pastor, o que é que significam esses tempos? Primeiro, isso não é literal. Não é 1 ano, 2 anos e metade de um ano. Esses tempos, evidentemente, são figurados. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Representam 3 tempos e meio. 1, 2 e meio tempo. 3 tempos e meio são exatamente a metade de 7 tempos. Percebem? 1 tempo, 2 tempos, meio tempo. Isso dá 3,5, que significa exatamente metade de 7 tempos. Lembre-se que 7 na Bíblia é um símbolo de perfeição. Portanto, esse tempo figurado de 3 tempos e meio está apontando para o fato de que a grande tribulação imposta sobre os crentes não será para sempre, não será perfeita. Entenderam? Não será perfeita. Haverá um dia em que ela vai terminar. Ela vai chegar ao seu fim. Quando os crentes, lá na grande tribulação, pensarem que o povo estava completamente destruído, quando o anticristo pensar que de fato destruiu a igreja, chegou ao seu fim, é justamente aí que Cristo vai se manifestar para destruir o anticristo e seus companheiros. A perseguição à igreja, ela tem o seu fim decretado. Lembra-se da profecia de Jesus? É por isso que eu abreviarei os tempos. Lembra disso? Por causa dos eleitos. É exatamente isso. O tempo da grande tribulação será um tempo definido por Deus. Ele não será eterno. Ele não será completo. Daniel então ouviu isso, mas Daniel não conseguiu compreender toda a visão. E agora Daniel faz uma pergunta ao Filho do Homem. E Daniel pergunta assim para ele, ok, mas qual será o fim de tudo? O que Daniel estava perguntando na verdade era, Senhor, ok, eu estou entendendo, vai haver uma grande tribulação, uma grande perseguição, será um tempo definido, não será um tempo completo, mas quais são as evidências, quais são os sinais de que isso vai terminar de fato? Como é que nós vamos saber, Senhor, que nós estamos lá e que isso tudo vai chegar ao seu fim? Eu quero que você note que a resposta do Senhor, ela é muito objetiva. E ela está dividida em 3 verdades. Primeira verdade, versículo 9. O Senhor reafirma a Daniel a certeza de que as profecias serão cumpridas. Se você ler o versículo 9, diz lá, e o livro está selado. Em outras palavras, tudo aquilo que foi dito vai se cumprir. Vai se cumprir. No seu tempo, tudo vai se cumprir. Ponto. Segunda verdade, versículos 10 a 12. Virá um período de grande tribulação. Nós já falamos disso.
muitos crentes, se não todos, sofrerão coisas terríveis por amor ao Evangelho, coisas terríveis. Aquilo que Antíoco Epifânio fez com o povo de Deus será apenas um vislumbre daquilo que o anticristo fará com a igreja naqueles dias finais. Será um tempo de fúria do inimigo. E Paulo diz que ele se assentará no lugar de Deus, arrogando-se para si a adoração. Um tempo de engano, de mentira, de perseguição. Mas o texto diz que quando chegar aquele tempo, os sábios do mundo, os inteligentes, os doutos do mundo, tentarão entender o que está acontecendo, mas não conseguirão. Apenas os crentes vão entender, porque nós temos as profecias. Mas nós precisamos notar, irmãos, que essa grande tribulação será por um tempo definido. O texto diz 1290 dias. É evidente que esse número não é exato e ele não é literal. Não é um número absoluto. Mas se você considerar 1290 dias no calendário lunar, e você dividir por 365 dias, dá basicamente 3 anos e meio. E o que é que isso significa? Isso significa que aqueles dias finais de intensa perseguição ao povo de Deus, aqueles dias estão determinados e definidos. Nada aquém, nada além. Será um tempo exato de perseguição. Mas há um detalhe no texto que chama a nossa atenção, evidentemente, porque o Senhor ainda fala de 1335 dias, 45 dias depois. É óbvio que isso também não é literal, não pode ser literal. Mas existe um sentido por trás do texto. E o que o texto está dizendo é: aqueles que perseverarem até o fim, mesmo quando tudo parecer perdido, são esses os que serão salvos. A perseguição está definida, o tempo dela. Quando você achar que é o fim, continue perseverando. É isso que o texto ensina. A terceira verdade está no versículo 13. Apesar de tudo que o povo viesse a enfrentar, as lutas, as batalhas, quer num futuro próximo, depois de Daniel, quer num futuro final, o Senhor diz assim a Daniel: Daniel, segue o teu caminho. Em outras palavras, Daniel, continue vivendo a sua vida espiritual como você sempre fez. Continue orando, Daniel. Continue perseverando na fé. Sabe por quê? Porque quando chegar o seu tempo, você também vai morrer como todo e qualquer mortal. Mas depois disso, você se levantará da terra para receber a sua recompensa. Notem, irmãos, que essa promessa que o Senhor faz a Daniel não é uma promessa filosófica, não é uma promessa vazia, não é uma palavra simplesmente jogada ao vento, mas é uma promessa real, é uma promessa verdadeira. Ele está dizendo: Daniel, você vai morrer, mas você vai se levantar do pó da terra para receber a tua herança. E essa mesma promessa que o Senhor dá a Daniel, Ele também dá a cada um de nós. Você se lembra das palavras de Paulo aos Romanos? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então não importa, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. A certeza de Paulo era tão grande, era tão profunda, que Paulo chega ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é um lucro, porque eu sei com quem eu estarei, eu sei o que me espera, eu sei que o meu trabalho no Senhor não é vão, porque eu sei que haverá uma grande recompensa no final de todas as coisas. Haverá uma grande herança para ser desfrutada.
Meus irmãos, permitam-me concluir fazendo um resumo e dando uma palavra de encorajamento a nós. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos um jovem de 14 anos, arrancado da sua terra, tendo o seu nome mudado, passando 70 anos na Babilônia, numa terra estranha, idólatra, pagã, de cultura e valores diferentes. E nós vemos Daniel, no meio dessa grande Babilônia, sendo fiel a Deus em todo o tempo. E isso nos ensina que nós também somos como Daniel, peregrinos numa terra estranha. Então isso significa que enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos numa grande Babilônia. Somos peregrinos aqui. Então isso significa que nós enfrentamos sim provações, enfrentamos tentações, lutas e derrotas. Mas lembre-se que em cada provação, em cada luta, em cada dificuldade, o Senhor está nos moldando. O Senhor está trabalhando em nós e nos lapidando para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. E assim o Senhor vai nos preparando para aqueles dias finais e derradeiros à sua volta. Irmãos, não há nenhuma luta que está fora do controle de Deus. Toda luta que nós enfrentamos é um meio de Deus trabalhar em nós. É um meio de Deus lapidar o nosso coração, quebrar o nosso coração, nos fazer mais dependentes dEle a cada dia. Assim como Deus deu graça a Daniel, 70 anos da Babilônia, Deus também dará graça a cada um de nós, para enfrentarmos esse mundo tenebroso. Não tenha dúvida disso. Não importam as lutas que você venha a enfrentar neste mundo tão quebrado pelo pecado. Não importam as investidas do diabo e nem mesmo a fúria do anticristo. A igreja vai vencer, finalmente. Quando o mundo estiver em ruínas, a igreja triunfará de maneira gloriosa. Todos os ímpios, um a um, serão destruídos. Todos. Todos. Destruídos e condenados no dia do juízo final. Quando eu falo destruído, não quero dizer aniquilamento. Não quer dizer que eles serão simplesmente apagados da história. Eles serão lançados no inferno e vão prestar contas eternamente a Deus. É isso que eu estou dizendo por destruição. Naquele dia, os ímpios ressuscitarão para vergonha, para castigo. Mas os crentes ressuscitarão para a glória eterna. Naquele dia, nós também ressuscitaremos com Daniel. E nós receberemos a recompensa do Senhor. E Ele então poderá nos dizer: bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, Daniel nunca mais precisará orar por restauração. Lembre-se que ele orava 70 anos para que Deus restaurasse o povo à terra prometida. Daniel nunca mais precisará orar por isso. Porque finalmente nós estaremos restaurados ao novo céu e à nova terra. Mundo que será novamente recriado pelo Criador. Naquele dia, nós nunca mais seremos peregrinos em terra estranha, nunca mais. Naquele dia, nós nunca mais lidaremos com o pecado de novo. Nós nunca mais enfrentaremos os inimigos deste mundo tenebroso. Nunca mais. Nunca mais. Com essas verdades em mente, eu quero lhe perguntar realmente nessa noite: você tem a certeza absoluta de que estará com o Senhor no novo céu e na nova terra? Veja, eu não estou lhe perguntando se você é um membro da igreja, se você tem ministérios na igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você conhece o Senhor.
se você ama o Senhor, se você caminha com Ele, e se você tem realmente certeza da sua salvação e da sua vida eterna. São coisas distintas. Eu não tenho a ilusão de achar que todo mundo aqui é crente. Jesus disse que entre os cordeiros há os lobos, entre o trigo há o joio. E por isso eu quero lhe fazer um apelo nessa noite. Entregue a sua vida ao Senhor. Não seja julgado com o mundo e condenado com ele. Esteja do lado dos eleitos de Deus. Mas se você é um crente verdadeiro em Cristo, e você enfrenta lutas, não desanime, não retroceda, não negue a sua fé. Fique firme, persevere até o final. E naquele dia glorioso, quando o Senhor voltar, o nosso corpo cansado, quebrado, moído pelo pecado, ele vai se levantar do pó da terra. Naquele momento, haverá essa fusão perfeita entre a alma e o corpo. Isso é ressurreição. O nosso corpo será revestido de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. E então aquelas palavras de Jó, elas vão se concretizar. E por fim, o meu Redentor se levantará da terra, e eu o verei com os meus próprios olhos. Será um dia glorioso, irmãos. Por isso, meu irmão, é por isso que Paulo diz que nenhuma luta desse presente tempo, nenhuma momentânea tribulação se compara com aquele eterno peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Não deixe que nada tire a sua fé. Você não fica andando atrás de provações e nem de lutas, nem eu fico, e nem as quero. Mas quando elas vierem, lembre-se, existe um fim melhor. Existirá uma salvação, existirá uma ressurreição, existirá uma grande retribuição. Naquele dia, tudo aquilo que o pecado tirou de nós, Deus haverá de nos devolver. Tudo. O nosso corpo será perfeito, a nossa alma será perfeita, os nossos pensamentos serão perfeitos. E nós habitaremos não em Jerusalém, mas habitaremos no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Fique firme, mantenha a sua fé, persevere até o final. Vale a pena. Vale a pena. Agora, Daniel, siga o teu caminho. E ao fim dos teus dias você vai descansar. E depois você se levantará. Irmãos, Igreja de Vila Formosa, povo de Deus, sigam o seu caminho. Continue vivendo a sua vida cristã. Façam o melhor para a glória de Deus. Porque lá no final, a nossa redenção, a nossa herança, ela está garantida por este livro que está selado para o dia final. Deus bendito,